com osso? Diz aí como é que ele faz. A minha engasga. Isso engasga? Mas é pincher, né? É o pincher, né? Porque não é cachorro, então. Cachorro não engasga com osso em nenhum lugar. Como é que o cachorro faz com osso? Fora um pincher. Como que ele faz? Você dá o osso para ele e aí? Ele pega, ele se isola, porque agora ele vai começar um trabalho importante para ele. E aí ele não fica compenetrado? Ele se compenetra naquilo e ele começa a trabalhar no osso. Ele trabalha no osso, ele fica. Chega uma hora que se ele não engasga, ele cansa. Aí o que ele faz? Ele esconde. Porque ele sabe o seguinte: agora eu estou enjoado disso. Ele esconde, mas aí você se esquece daquele osso. Ele não, porque aí no dia seguinte, 2 dias depois, o que acontece? Lá vem ele de novo com aquele pedaço de osso, e aí ele começa a trabalhar naquilo tudo de novo. Ele fica lambuzado, impregnado, sujo, fedido. Ele fica com aquele bafo assim do Brad Pitt a hora que acorda, aquela coisa horrorosa. Não é assim que acontece? Essa é a imagem que Isaías quer passar. O leão, quando ruge, viram aqueles documentários do Discovery Channel? O leão pega lá a zebra, porque eu falar outro negócio vai ficar chato. O animal pega lá a zebra, aí a zebrinha lá tá meio carne bem fresca, porque ela tá lá se batendo ainda, ele já comendo aquela parte dela. E aí depois ele cansa de tanto comer, ele fica lá do lado. Aí depois ele volta a comer, porque daí dá fome de novo. E ele todo sujo de sangue, babando, e aquilo começa a tomar parte dele mesmo. Você já não sabe onde que termina o leão e começa a zebra. Coitado da zebra, né? Mas é o que acontece. Essa é a imagem que Isaías quer passar quando fala desse texto. Vamos para um outro texto. Aí o Salmo 1, primeiro Salmo, versículo 2, diz assim, falando daquele que anda na lei do Senhor. Ao contrário, a satisfação daquele que é bem-aventurado está na lei do Senhor. E nessa lei ele faz o quê? Medita dia e noite. Primeira coisa importante desse texto. É legal porque o salmista não está dizendo que bem-aventurado é o cara que lê a Bíblia o dia inteiro. Ele está dizendo que bem-aventurado é o cara que faz o quê? Medita. Bom, o que um texto tem a ver com o outro? Primeiro, o texto tem a ver com o seguinte, porque as palavras grifadas acima, onde um está escrito ruge e a outra está escrito medita, no hebraico, na verdade, elas são a mesma palavra, que é hagá. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo aqui, da mesma forma que um animal toma conta da presa e trabalha naquela presa, mastiga, rói, depois esconde, volta, pega de novo, e ele só termina de trabalhar naquele osso quando não tem mais nada para quando não tem mais nada para tirar dali, então ali aquele osso passa a ser esquecido, não preciso mais dele. E aí o salmista diz: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. E a palavra hebraica nos dois casos é a mesma palavra. O que o salmista está dizendo é que quando nós vamos para um processo de meditação na palavra de Deus, nós temos que fazer mais ou menos como um animal faz quando pega a sua presa, ou como o nosso cachorro faz quando ganha um bom pedaço de osso cheio de carne. Ele se isola e ele começa a trabalhar naquilo. E aquilo que ele vai comendo, aquilo que ele vai mastigando, vai tomando parte dele. Aquilo vai tornando-se parte do processo de vida dele. Aquilo é a coisa mais importante para ele naquele momento. Tanto é que se o seu cachorro pode ser muito bonzinho. Se você dá ração para ele, por exemplo, você consegue ir lá comer ração junto com ele, não consegue? Geralmente cachorros normais são assim, né? Você põe a ração e ele come, você fica lá, você consegue pegar uma e comendo. Vocês conseguem dividir, né, a raçãozinha, depois vocês tomam água juntos e por aí vai. Quando você dá um pedaço de osso e carne para o cachorro, acontece que aflora nele o instinto animal. Vai lá pegar um pedacinho da carne que está no osso para você ver o que acontece. O que acontece? Você fica sem o osso da sua mão.
Porque o cachorro é bonzinho, porque você dá ração, ele fala assim, nossa, deixa ele comer ração porque acaba logo essa porcaria. Aí quando você dá um osso com carne, você chega perto dele, ele já... Não é mais ou menos assim? Que aquele cachorro doce, porque aquilo é a vida dele. Porque no fundo, quando ele pega aquilo, ele descobre, eu fui criado para isso. É isso que eu tenho que comer. Eu não sei porque que me dá aquela porcaria, sabor não sei o que, cheio de frescura. Aí você dá um osso, você dá carne para ele se descobre animal. Ele descobre a sua verdadeira natureza. Ele vai ao reino dos céus. Você não escuta, mas ele está orando em línguas naquele momento, louvando a Deus, está orando, louvando a Deus por aquele momento. E aí o salmista diz: essa deve ser a mesma postura daquele que medita na lei de Deus. Aquilo, quando ele faz isso de verdade, ele descobre para que é que ele nasceu. Ele descobre que Deus está falando com ele e ele pensa: gente, como é que até agora eu consegui viver sem isso? Como é que até agora eu consegui viver dias e dias sem experimentar dessa palavra que vai tomando conta da minha vida, vai moldando o meu ser, e aquilo vai se tornando algo que ele não consegue mais viver sem. Pelo menos essa deveria ser a experiência de alguém que está em contato com a Bíblia. Por exemplo, eu estou vendo aqui Dorcas, Celso e Diácono Marcel, que estão com o osso na mão, estão trabalhando compenetrados. Mas a ideia não é apenas pegar o texto, deixa eu dar uma lidinha aqui, porque eu preciso fazer um estudinho rapidinho. A ideia é que você pega o texto e você não consegue parar mais enquanto não acabar de tirar dele tudo aquilo que você acha e sente que o texto pode te dar. Aquilo vai impregnando a gente. Quando nós falamos em palavra de Deus, o desejo que a gente tem que ter é de ser impregnado por essa palavra. Não é apenas aquela leitura assim, deixa eu ler, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse texto é muito bonito, o Salmo 23 é legal, mas é muito complicado porque o Salmo 123 tem um problema, a gente já decorou. E quando a gente decora um texto, a gente já começa a ler esse texto com os óculos da nossa decoreba. Eu já sei que lá está escrito: o Senhor é meu pastor. E aí a gente não para de novo no texto para se realimentar dele. A gente confia naquilo que a gente decorou. E aí como a gente confia naquilo que a gente decorou, parece que a gente não permite mais que Deus fale a nossa vida através daquele texto. No entanto, como a gente já decorou, por exemplo, o Salmo 23, a gente se esquece de outras passagens importantes, como por exemplo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a parte que as nuvens começam a tomar conta do céu, e o salmista começa a ver que o bicho vai pegar. Por que o texto começa bonitinho, né? Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Eu preciso disso, porque daqui a pouco eu vou passar pelo vale da sombra da morte. Se eu não estiver bem descansado para correr quando o bicho pegar, ninguém aguenta. E aí você pensa assim, o cara está assim: Senhor é meu pastor e nada me faltará. Daqui a pouco ele está correndo que nem louco: Senhor é meu pastor e nada me faltará. E dando tiro, flecha e por aí vai. É mais ou menos essa imagem que ele está passando. O Senhor é meu pastor, mesmo quando eu deito em pastos verdejantes, para refrigerar a minha alma, e ele continua sendo o meu pastor, mesmo quando eu tenha que passar pelo vale da sombra da morte, onde eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ele fala: que bom que a vara do Senhor nos consola. Você gostava quando a sua mãe fazia isso para consolar você e dava o nome disso de educação? Porque vara e cajado serve para quê? Para dar umas pancadas. Dar umas pancadas para puxar. E aí a gente diz: porque a vara e o cajado do Senhor me consolam. É porrada. É um consolo a longo prazo, mas na hora dói pra caramba. E aí, conforme nós vamos lendo, nós vamos meditando na palavra, nós vamos mastigando, engolindo, essa palavra vai se tornando parte da nossa vida. Ela vai se tornando nervo, músculo, ossos, faz parte do nosso pensamento. Veja, uma coisa importante: o texto não diz que você tem que ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, porque eu conheço muito crente sem vergonha por aí que vai trabalhar, um péssimo funcionário, porque fica lendo a Bíblia. E aí ele é mandado embora porque ficou lendo a Bíblia, ele põe a culpa no patrão dele ainda. Fala: esse meu patrão não é crente. É duro, viu? Não, mas o
texto está dizendo, você pode ler apenas um versículo, mas desde que você passe o dia meditando naquilo, desde que você passe o dia roendo o osso, e principalmente vivendo de acordo com os princípios que a Bíblia está passando para você, beleza. Assim a Bíblia deve tornar-se parte inseparável do nosso viver e do nosso caminhar. Eu não vou ficar aqui hoje perguntando, olha, quanto tempo você lê a Bíblia? Porque na verdade isso não é importante. O importante é quanto tempo ela faz parte do seu pensamento nas 24 horas do dia. O quanto ela molda a nossa existência, o quanto ela molda os nossos princípios, o quanto ela molda a nossa forma de agir e reagir. Porque vamos combinar um negócio? Ser bíblico é altamente complicado. É muito complicado. Ou será que só eu tenho crise com mudar a outra face? Alguém mais aqui tem crise com mudar a outra face? Não? Só eu mesmo? Eu tenho uma desculpa, porque Jesus fala assim, que se alguém te obrigar a andar uma milha, o que você faz? Ande duas. Como eu não sei o que é uma milha, então Jesus está falando para um contexto americanizado apenas, onde eles medem em milha. Como aqui em quilômetros eu não sei, então eu não faço. Mas é muito complicado, porque quando a gente lê a Bíblia e a gente começa a tentar deixar que ela preguine a nossa vida, nós começamos a ser confrontados o dia todo. Porque a Bíblia está cheia de conceitos que nós não gostamos. Ame ao próximo como a você mesmo. Até que é legal, mas aí a mesma Bíblia diz em outro texto: tem alguém que persegue você? O que você faz? Ore por ele. Só que não é, porque aí só que daí a gente ora, né? Senhor, não, quem ora assim já ora diferente. Senhor Deus Todo-Poderoso, porque se o Senhor tem poder de fazer todas as coisas, eu vou orar pelo Marco agora, o Senhor pode matá-lo, porque eu quero o melhor para ele. O melhor para ele é morar com o Senhor. Então leve ele para junto do Senhor. Senhor, oro pelo Marco para que o Senhor o leve em seus braços, porque eu estou querendo o melhor para ele. Veja bem, né? Porque, né? Ele vai sair daqui e vai para o céu, vai dessa para uma melhor. Quando a Bíblia diz que você deve orar para quem persegue você, não é esse tipo de oração. É aquela oração que abençoa a pessoa. E aí eu também oro